neste momento, Senhor. Sabes, ó Deus, que de mim não tenho nada. Todavia, Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque cremos que a palavra vem do alto, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, nos instruindo-nos, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, seja ela exortativa, que ela seja de uma forma consoladora, que ela seja, Senhor, de uma forma de repreensão a nós, Senhor. Mas que ela faça, Senhor, e que ela seja, Senhor, produzida, Senhor, em nossos corações, Pai, na nossa mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e eu particularmente, é uma das cartas que eu mais tenho gosto de ler, eu mais gosto, né? É da carta do apóstolo Paulo. É uma igreja que deu muito trabalho para Paulo, a igreja que mais deu trabalho para ele, podemos dizer. Mas os ensinamentos que Paulo levou até essa igreja, ela não muda nos dias de hoje, da igreja de hoje. Ela não muda. Se passaram 2000 anos e os problemas são os mesmos. E até a vinda de Jesus nós vamos enfrentar. Mas existem maneiras de nós corrigirmos, né, o comportamento da igreja, dentro e fora, né? Com ensinamentos bíblicos, a palavra ela tem esse poder de transformar a nossa vida, de mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Paulo, ele não era ele não era aceito, né, por todos os irmãos de Corinto. Ele faz a sua defesa do seu apostolado. Ele enfrenta uma igreja que tinha... A cidade de Corinto era uma cidade mais ou menos, pouco maior de que 500 mil, mais ou menos, de habitantes. Uma igreja portuária. Mas uma igreja que tinha... Acho que o pastor Cairo trouxe, né, pastor? Sobre ensinamento sobre a carta, né? Ela tinha o templo de Afrodite, aonde nesse templo tinha mais de 1000 prostitutas a serviço de todos ali da cidade, principalmente dos marinheiros que chegavam, que se atracavam seus navios. Era uma cidade de um comércio muito forte. Mas os problemas do mundo estavam adentrando a igreja. E esse é o perigo, esse é o problema. Quando o mundo começa a entrar dentro da igreja. E muitas vezes nós fazemos vistas grossas diante da situação. E nós não podemos, nós temos que confrontar o pecado, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. E Paulo, ele é muito enfático, ele rejeita e ele chama a atenção, e ele é muito duro em muitas palavras dirigidas na primeira carta. Existia problemas ali em que o enteado estava dormindo com a sua madrasta. E Paulo manda expulsar esse cidadão da igreja, porque era inaceitável a atitude dele. Ele estava pior do que o mundo, do que os que viviam no mundo. Existiam várias perguntas acerca de casamentos, problemas conjugais. E Paulo, com muita sabedoria, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele pôde então ensinar a igreja e trazer a correção necessária que a igreja estava precisando. Logo no capítulo de número 1, no verso de número 1, é sempre bom a gente estar repetindo para que os irmãos possam guardar esses ensinamentos. Paulo, ele defende o seu ministério, o seu apostolado. Ele defende ele.
ele diz que ele é chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Eles questionavam que para ser apóstolo teriam que ter andado com o Senhor Jesus. E Paulo não andou com o Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor no capítulo 9 de Atos, que nós sabemos, a caminho de Damasco. Ele encontrou com o Senhor, e naquele dia o Senhor o chamou para ser apóstolo. Então ele defende: olha, o meu apostolado, eu fui chamado, eu fui escolhido por Deus, queira vocês aceitarem ou não, eu fui chamado por Deus. Ele faz algumas colocações no verso de número 2. Ele escreve essa carta, né? Primeiro ele faz a sua apresentação, e ele diz: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Jesus Cristo. Ele já começa chamando a atenção da igreja. Olha, ele chamou vocês e os santificou. Chamou vocês para ter uma vida santa, para viver uma vida em santificação ao Senhor. Ele já começa por aí, chamando a atenção daquela igreja. No versículo de número 4, até o versículo de número 9, nós vemos aqui uma expressão de agradecimento, de gratidão a Deus pelos irmãos de Corinto. O verso 4 ele diz assim: sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio de Deus os enriqueceu em tudo, e em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. Ele chama a atenção novamente para eles: olha, vocês foram enriquecidos, vocês têm toda a capacidade de expressão. Eram gregos, eram pessoas eloquentes. Então ele chama a atenção desse diferencial que eles tinham. E todo diferencial que nós temos que usar para quê? Para o Evangelho, para a pregação do Evangelho, para o crescimento do reino de Deus. Não adianta você ter conhecimento. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você pode conhecer tudo, mas você não usa desse conhecimento, você não usa desse dom para aquilo que é mais importante, que é a pregação do Evangelho. O que adianta você ter tanto conhecimento, mas você não expressa esse conhecimento, você não compartilha esse conhecimento, e nada vale. E eles se orgulhavam de ter esse conhecimento, eles se orgulhavam de ter essa eloquência. Eles se reuniam, né? Eles se reuniam para filosofar, vamos assim dizer, e eram pessoas extremamente sábias, mas erravam. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhe falta, enquanto esperam ansiosamente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aqui que nenhum dom faltava àquela igreja. Eles tinham todos os dons, mas de que valia esses dons? O orgulho tinha tomado conta do coração deles, a soberba tinha tomado conta do coração deles. Eles tinham tudo para ser a melhor igreja, o melhor povo, mas o orgulho tomou conta do coração deles. Isso é um perigo muito grande. O Senhor, Ele tem enriquecido a nossa vida, Ele tem capacitado pessoas aqui na nossa igreja, que às vezes eu ouço falar, eu fico abismado de ver a expressão, de como falam, de como ensinam. Mas nós temos que tomar um certo cuidado com isso, para que o nosso coração não venha assim ensoberbecer,
E aí nós venhamos achar que nós somos melhores, porque nós não somos melhores do que ninguém. Eu conheço, talvez você conhece, existem pessoas que são extremamente inteligentes, mas não usa nem um décimo dessa inteligência para as coisas de Deus. No versículo de número 8 ele fala: e os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa. Ele fala: olha, o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, e Ele vai nos manter firmes até o dia da vinda do Senhor Jesus. Essa é a parte de Deus. A nossa parte nós temos que fazer, porque Deus ele já cumpre a sua parte em nós, Ele está nos mantendo firmes. Nós estamos aqui, não é porque nós queremos vir aqui, é porque a graça tem nos alcançado, é porque a graça tem nos sustentado, porque se fosse olhar pelas lutas, pelas dificuldades, talvez nós não estaríamos aqui, sim ou não? Talvez nós não estaríamos aqui, porque as lutas têm sido tão grandes. Parece que dia após dia as lutas vão se apertando, cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua adversidade, mas o Senhor tem nos mantido firmes e vai nos manter firmes até o dia da sua vinda. É promessa dele, é promessa dele. E Paulo estava agradecendo a Deus por isso. A partir do versículo de número 10, Paulo enfrenta alguns problemas que não só nós, como os pastores, temos que cuidar, mas você, membro, também tem que cuidar. Começou a se formar panelas dentro da igreja. Começou a haver facções dentro da igreja, começou a haver grupos no meio da igreja. E Paulo, ele é muito sincero aqui nessa passagem aqui. Ele diz o seguinte: irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Eu estou suplicando, humildemente eu estou pedindo, parem com essas discussões entre vocês, porque isso vai prejudicar a igreja de Deus, e prejudicando a igreja de Cristo. Nós estamos diante, conforme eu disse antes, diante desses elementos. Isso aqui custou sangue, a igreja custou sangue, o preço foi muito alto, e muitas vezes nós não atentamos para isso, para o preço que foi pago à igreja. Nós não valorizamos isso, o preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida. E às vezes nós tratamos as situações de qualquer maneira, e não é assim. Paulo está falando: olha, eu peço a vocês, ponham fim nas discussões, nas divisões que há entre vocês. Trazendo para os nossos dias, eu não sei o que vocês estão enfrentando dentro das casas de vocês, mas o Espírito Santo nos diz hoje: põe fim a essas discussões dentro da casa de vocês. Isso não é bom, isso prejudica o bom andamento da família, isso prejudica o crescimento da família, isso prejudica os filhos. Ele diz: antes, tenham o mesmo parecer,
unidos no mesmo pensamento e propósito, dificilmente nós vamos pensar igual, não é verdade? Eu estou com a minha esposa há praticamente quase 40 anos. Ela pensa de um jeito, eu penso de outro. E sempre vai ser assim. Mas naquilo que concerne a palavra, o meu pensamento e o dela é o mesmo. Amém, irmãos? O pensamento é o mesmo. Podemos divergir alguns pensamentos, mas concernente à palavra, concernente ao evangelho, nós temos o mesmo pensamento e o mesmo parecer e o mesmo propósito, porque todos nós queremos ir para a glória com Deus. Todos nós. E no versículo de número 11, Paulo ele é muito sincero. Ele ouviu alguém falar. Sabe quando alguém chega perto de você e diz assim: ó, eu ouvi aí falar. Olha, me falaram aí, mas eu não posso falar. Olha, me disseram aí. Está errado. Se não for para eu falar, então não me fale nada, porque senão eu vou falar o seu nome. Não me fala nada não. Não me conta nada não, porque se contar eu vou dar nome sim. Foi fulano. Porque é aí que começam as picuinhas. Aí que começam as raposinhas. Aí que começa a cirandar o problema. E Paulo, ele fala mesmo, ele diz assim, olha no versículo de número 11: pois alguns membros da família de Clói, ele dá nome, ele não omite, ele fala de quem falou, ele já põe um fim também, né? Para não crescer mais a situação talvez que a igreja estava. Ele chega e fala, olha, foi da família de Clói que me disseram que há divisões entre vocês. Talvez hoje, não digo aqui, lógico, mas fora, alguém ia chegar, Clói, mas você, hein, trairão, hein? Você entregou todo mundo, hein? Ou senão ele ia colocar nas redes sociais, né? Porque hoje usa muito isso, né? Para ofender alguém, para chamar a atenção de alguém. Nós não aprendemos assim. O Senhor está nos ensinando como nós devemos nos portar. Nós somos diferentes, temos que agir diferente, de maneira diferente. No seu trabalho, no meio dos seus familiares, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos agir como o mundo age. O problema da igreja de Corinto é que o mundo estava adentrando a igreja, e esses problemas estavam corrompendo todos da igreja. Então diz Paulo, olha, eu fui informado pela família de Clói que há desentendimento entre vocês. E ele diz assim, me refiro de fato a alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro e ainda eu sigo Cristo. Então estava formado a divisão. Nós tínhamos 4 igrejas dentro de uma igreja. Talvez você já viveu isso, já ouviu isso, né? Mas Paulo tenta tratar essa situação com sabedoria. Ele tenta lidar com essas situações com sabedoria. E é interessante que eu sei que talvez tenha preferências dentro da igreja, né? Deve ter, eu não sei. Nunca ninguém me falou nada. Mas deve de ter preferências. Eu gosto do pastor Cairo. Pastor Cairo, eu gosto. Não gosto do pastor Vanderlei, não. Se eu pudesse, eu nem ia no culto, mas ele é o pastor que se é presidente, então tem que ir. Adriano, nossa, Adriano. Pastor Caio, pastor Alain, ele é alegre, agitado.
Eu gosto mais dele. Os outros é meio quieto, né? O pastor Rafael é quietinho. Eu gosto da pastora Persilene. A gente já fala. Hã? Preferências, tudo bem, isso aí é natural. Mas o que nós temos que entender é que você vem prestar culto ao Senhor, você não vem receber. Você não vem receber nada aqui. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Se Ele não quiser te dar, você vai sair daqui sem receber nada. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é prestar cultos a Ele. Você vem para prestar culto ao Senhor. Ele é merecedor de toda honra, de toda dor e de todo louvor. Nós precisamos aprender isso. Nós viemos ao culto para prestar culto ao Senhor. E pela misericórdia dEle, Ele fala conosco. Pela misericórdia dEle, Ele entrega a sua palavra a nós, pela sua misericórdia. Agora, a primeira coisa que nós temos que fazer, antes de nós sairmos da nossa casa: Senhor, eu estou indo prestar culto a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela salvação, por o Senhor ter me escolhido no ventre da minha mãe, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua graça derramada sobre nós, sobre a minha família. Eu estou indo prestar cultos a Ti, Senhor. Porque senão como seria? Não, hoje, se nós conhecêssemos a escala, antes tinha escala lá no quadro, hoje não mais. Hoje vai pelo aplicativo e vai individual. Aí passa no quadro, dá uma olhada assim, não chega perto não, é de longe para não disfarçar, para não dar muito na cara, né, pastor Alain? Fulano de tal vai, hoje eu não vou não. Está errado. Você não vem aqui para ouvir pastor Alain, você não vem aqui para ouvir pastor Carlos, você não vem aqui para ouvir pastor Rafael, você não vem aqui para ouvir Adriano, nem pastora Persilene, nem outro qual que seja. Você vem aqui para adorar o Senhor. Você vem aqui para louvar ao Senhor, engrandecer o nome daquele que tudo pode, que tudo faz. É isso. E é interessante que desses três aqui, Apolo, Paulo e Pedro, porque Apolo era grego, né? Então tinha aqueles que gostavam de filosofia, e Apolo era eloquente. Eu gosto de ouvir Apolo tem uma eloquência. Aí tinha um pouco de judeus lá, não, eu gosto de ouvir a Pedro, não, eu gosto de ouvir. Paulo já não era muito aceito, tinha um grupinho menor, né? Agora os de Cristo eram os piores, eu acho. Eu acredito que os de Cristo eram os piores. Sabe por quê? Esse de Cristo é aquele assim: eu ouvi homem? Não, eu sigo a Cristo. Lembra daquela passagem de Atos, quando eles levam uma surra lá, e eles são impedidos de pregar o Evangelho? Já foi ensinado isso aqui, eu estou apenas relembrando. Acho que o Adriano, acho que ensinou. E o que eles dizem? Olha o contexto. Eles ensinam assim, eles dizem assim: importa obedecer a Deus do que os homens. Amém? Amém? Existia um povo no passado, alguns grupos no passado, que eu conhecia, que eram assim: o pastor, olha, vocês não devem fazer isso e não devem fazer aquilo, porque estava extrapolando, vamos assim dizer, em visitas, estava extrapolando em muitas coisas. Aí ouviu-se dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. Está errado. Aqui a questão de obedecer a Deus é porque o governo estava proibindo eles de pregar o Evangelho. Então eles têm que resistir os governos, os governantes, o homem, eles têm que resistir sim, mas é por uma boa causa. Está invertida a situação. Mas quando se trata de igreja, existe uma hierarquia, e essa hierarquia tem que ser obedecida.
A não ser que o pastor fale assim: ó, você não vai pregar o evangelho mais. Espera aí está tudo atrapalhado, aí eu não posso obedecer. Entenderam, irmãos? A questão, o contexto é outro contexto, mas muitos, por falta de conhecimento, agem dessa forma. Eu não, importa obedecer a Deus do que aos homens. Está errado. Você tem que obedecer e se submeter às doutrinas da igreja, sim. O Senhor te colocou neste lugar, você precisa de obedecer às normas que estão sendo estabelecidas aqui. Você não faz o que você quer. Você não faz o que você quer. Agora, se baixasse um decreto na nossa cidade, e o prefeito, a partir de amanhã, nenhum evangélico, cristão evangélico, pode pregar o evangelho. Espera aí nós vamos continuar pregando, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Os irmãos me entenderam bem? Amém, irmãos? Então esses de Cristo talvez seriam os piores, porque eu sou de Cristo, eu não me envolvo com ninguém. Sabe aquele, eu não me envolvo com ninguém. Igreja é envolvimento. Nós temos que nos envolver sim uns com os outros. Nós precisamos, é relacionamento. Igreja é relacionamentos. E não existe relacionamento melhor do que às vezes as pessoas pensarem contrárias do que nós pensamos. Ah, não dá para andar com aquele camarada, porque do jeito que ele pensa não dá. Mas o propósito é o mesmo, o evangelho é o mesmo. E a Bíblia nos ensina que nós temos que repreender pessoas assim, se elas não estiverem caminhando conforme precisam. Mas nós precisamos de estar juntos, unidos, num só pensamento, num só parecer e num só propósito. Amém, irmãos? E ele então diz assim: acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Olha a resposta do apóstolo Paulo, versículo de número 13: alguém foi batizado em meu nome? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em nome de Paulo, em meu nome. Sim, também batizei família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar. Olha aqui o valor que Paulo está dando em determinadas cerimônias da igreja. Olha a importância do apóstolo Paulo diante de uma discussão. Ah, foi fulano que me batizou, não foi você. Olha, Paulo está falando, isso não importa. Não importa quem casou quem batizou quem. Não importa. Importa que nós fomos chamados para pregar o evangelho. Isso é o que importa. Nós fomos chamados para levar a palavra, as boas novas aos cativos, libertar os cativos. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para pregar o evangelho, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Não foi para ficar com picuinhas dentro da igreja, não. Isso não importa. Paulo disse isso para mim, não tem valor nenhum. Tem tanta gente dando valores em coisas que não tem valor para Deus. Deus não está nem aí para isso. E você se matando, e você se acabando, e você sofrendo pelos cantos, querendo defender uma bandeira que não é sua, defendendo um partido que não é seu, passando, sofrendo. Deus te chamou para pregar o evangelho. Foi para isso. Esse dia eu ouvi um dos maiores pregadores do nosso país. Eu achei interessante que foi colocado em pauta a questão social e missionária. E ele estava fazendo uma separação entre as duas. Mas ele explicou muito bem explicado. A questão social nós temos que fazer sim, ela é necessária. Mas ela não é mais importante do que missões. Ela não é. Deus não chamou o governo para ser missionários, para trabalhar em missões.
Deus chamou os governantes e o governo para cuidar da nossa nação, do nosso estado e da nossa cidade. Ele atribuiu a eles o cuidado para com os habitantes da cidade, os moradores, os necessitados, os pobres. Não que a igreja não faça esse papel, me entendam bem. Me entendam bem. A questão social, Deus atribuiu aos nossos governantes. Agora, a questão missionária se trata de evangelho, se trata de palavra de Deus, e isso Deus atribuiu a nós. E nós não podemos ser omissos nisso. Você está pensando que você vai chegar naquele grande dia, que vai estar tudo bem. E às vezes nós achamos que Deus está do nosso lado, sabe? Às vezes, em determinada situação, a gente acha que Deus está do nosso lado porque nós achamos que estamos certos. Ah, não, eu tenho certeza que eu estou certo e Deus está do meu lado. Espera aí. Se tem uma coisa que Deus é, Ele é justiça. Ele é justiça. E não vem você com os seus argumentos diante dele, porque nós não vamos ter argumentos diante dele para falar nada e dizer nada. Porque ele conhece tudo e todos. Então, quando o Senhor nos chama e nos capacita para pregar a palavra e anunciar, nós precisamos fazer isso. Não adianta você falar assim: ah, mas eu tenho tanta vergonha. A hora que você chegar diante de Deus, você fala, nossa, mas eu sou tão tímido. Fala para ele isso. O tempo é já. Que Paulo estava tentando combater aqui eram os problemas que estavam adentrando a igreja. E esses problemas estavam atrapalhando o bom andamento da igreja. Existem coisas que não podem, de maneira nenhuma, atrapalhar o bom andamento da igreja. Amém, irmãos? No capítulo de número 3, Paulo ele faz uma pergunta. A partir do versículo de número 4, ele diz assim: quando um de vocês diz, sigo Paulo, o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como pessoas do mundo? A questão é essa, irmãos. Nós não podemos deixar com que as influências mundanas venham adentrar a igreja. De maneira alguma, nós não podemos. Nós temos que combater. E Paulo aqui, ele combate. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos servos de Deus por meio das quais vocês vieram a crer. Esse servo que Paulo coloca aqui, não é um servo comum. É aquele servo que trabalha lá no fundo do navio, que remava até morrer, acorrentados. É esse servo que ele coloca. Nós estamos nessa condição. Nós somos assim diante de Deus. Nós não somos nada diante de Deus. Então, quando vocês se apresentarem a Deus, se apresentam humildemente, reconhecendo a soberania do Todo-Poderoso, reconhecendo quem você é, reconhecendo quem nós somos, porque é isso que nós somos. Se o próprio apóstolo Paulo, ele coloca nessa condição, se expressando desta forma, como servo, quem somos nós para achar que nós somos alguma coisa? Então nós temos que orar para que essas influências mundanas não venham adentrar a igreja e venham dividir a igreja. Podemos até gostar de um, gostar do outro, isso não importa. Isso é natural, você gostar de fulano, beltrano, isso é normal. Mas que isso não venha afetar o andamento da igreja. E que também essa pessoa que recebeu, né, essa palavra, eu gosto de você, que tenha também sabedoria para não se ensoberbecer e achar que é o Todo-Poderoso dentro da igreja.
achar que tudo pode, que é o dono da verdade. Não, nós somos servos de Cristo, nós nos submetemos a Cristo, nós nos submetemos a Deus. Ele é o dono desta igreja. Amém, irmãos? Ele é o dono desta igreja. No capítulo de número 4, Paulo fala de relacionamentos. No capítulo de número 5, ele confronta a imoralidade que havia no meio do povo, porque por conta dessa influência sexual, ela estava adentrando dentro da igreja, e Paulo combate isso, com muita sabedoria. Paulo combate, depois você lê na tua casa. Depois ele adentra o capítulo de número 6, que não estando satisfeito com as discussões que estavam acontecendo dentro da igreja, eles estavam levando isso para fora, estava levando o irmão no tribunal, e Paulo também exorta que essas situações é Deus quem resolve, e ele ainda coloca que eles que estavam agindo assim, um dia estaria julgando o mundo. Então olha o patamar que vocês estão, vocês não podem fazer isso. No capítulo de número 7, e eu vou encerrar neste capítulo, Paulo fala acerca do casamento. Existem muitas controvérsias aqui. Eu tinha um entendimento, mas hoje eu tenho um outro entendimento concernente a esse capítulo. E esse capítulo é rico em ensinamento. Ele é rico. Existiam mulheres que se privavam do marido, e Paulo ensina para aquelas mulheres, ou até mesmo para os homens, que queriam se santificar, que queriam jejuar, que poderiam até fazer isso, mas eles não podiam fazer sem o consentimento um do outro. Eu também conheço há muitos anos atrás mulheres que trouxeram muitos problemas para dentro de casa, mulheres que quando o marido procurava ela dizia: não posso, estou em consagração, estou em jejum. A mulher não tem poder sobre o teu corpo, o homem não tem poder sobre o teu corpo. E isso estava adentrando também a igreja. E Paulo então ensina: olha, se vocês tiverem que jejuar, orar, vocês podem, mas sob mútuo consentimento. Você pede permissão para ele, você pede permissão para ela. Se ela autorizar, você faz. Se ele autorizar, você faz. Se ele não autorizar, você não faz. Mas como assim, pastor? Não faz, você fica sem. Ele fala da questão do sexo. Sexo fora do casamento é fornicação. Ele fala sexo no casamento, fora do casamento é adultério. E falta de sexo no casamento também é pecado. É pecado. Vai achar você que você está se santificando, que você é o melhor da casa? Está errado. Está errado. O homem não tem poder sobre o seu corpo, a mulher também não tem poder. E Paulo chama a questão da responsabilidade, sabe de que forma? Quando ele fala acerca do solteiro, eles estavam vivendo tempos de perseguição. Depois você lê o capítulo 7 na tua casa, e você chama: olha, se vocês conseguem viver assim sozinhos, façam como eu, não casem. Mas se você não tem condição, se você está ardendo de desejo sexual, então você case. Então você case. E aí ele diz assim: a mulher, ela tem as suas responsabilidades, independente dos filhos ou do marido, ela tem que cuidar de todos. O marido tem que cuidar da mulher e dos filhos, tem que cuidar de todos, são
responsabilidades atribuídas ao casamento. Ah, não, mas esse é problema seu, você resolve porque eu estou cansado de resolver. Não, esse é problema dos dois. Ah, você resolve lá com o seu filho, com a sua filha, porque... Não, isso é problema dos dois. Deus está falando comigo, Deus está falando com vocês. Deus primeiro fala comigo. Então vá pensar você, que você vai levar uma vida santa, rejeitando o teu marido, rejeitando a tua mulher, está errado, você está em pecado. E isso precisa de ser tratado hoje, na tua casa, com a sua mulher. Não prive um do outro disso. Está vendo que não é uma simples carta? São ensinamentos que nós aprendemos. Ensinamentos. A influência, olha a sabedoria do apóstolo Paulo. Gente, olha a sabedoria desse homem. Mais de 1000 prostitutas a serviço diário dos homens, e a mulher privando o homem. Olha a sabedoria desse homem ensinando a igreja. Não podemos fazer isso não. Se a palavra de Deus que traz ensinamento para as nossas vidas. E Paulo fala aos jovens: olha, se você conseguir viver assim, viva. Viva. Porque imagina você, tentar explicar aqui rapidamente. Imagina você está vivendo uma situação só. Quando você está sozinho, tudo é fácil. Sim ou não? É mais fácil, você consegue às vezes controlar, driblar. É a mesma coisa do homem. O homem tem lá, o homem está sozinho. Foi convocado para a guerra, ele está sozinho, ele vai para a guerra. Agora, se ele tem uma família para cuidar, ele foi convocado para a guerra, peraí, já tem um problema. Ele já vai entrar na guerra pensando: Senhor, não deixa eu morrer não, porque eu tenho que cuidar da minha família. Ele estando sozinho não tem essa preocupação. Amém? Eu vou parar por aqui. Tem muito mais coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Esses eram os problemas que Paulo enfrentava. E nós, como igreja, nós temos que rejeitar toda a influência mundana dentro da igreja. Nós não podemos aceitar qualquer que seja, qualquer probleminha que seja, que venha afetar o bom crescimento da igreja e que venha principalmente anular a cruz de Cristo. Nós não podemos deixar. Teve um preço, alguém morreu, alguém pagou um alto preço, e nós não podemos anular o preço do Senhor pelo que Ele fez por mim e fez por você. Nos coloquemos de pé. O grupo de louvor vem à frente, por favor. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai,